Que coisa maravilhosa, né? Nós somos privilegiados. Não sei se você já pensou nisso. A gente tem o privilégio de todas as manhãs abrirmos praticamente o nosso dia adorando a Deus, buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abrindo praticamente o nosso dia, nós deixamos muitas coisas de lado para adorar a Deus. Para dizer, Senhor, estamos aqui para prestar a Ti, que é único em todo o universo, digno de adoração, prestar ao Senhor um culto. Nós vamos usar um pouco do tempo das 24 horas deste dia para engrandecer, glorificar, adorar, para dizer publicamente, mas mais importante do que publicamente, é dizer para o Senhor, nós te amamos. Nós nos reunimos aqui como igreja para cultuar, prestar uma adoração ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração. E iniciamos o nosso dia te adorando, Senhor. Recebe-nos como adoradores do Senhor. Fala conosco. Limpa-nos, Senhor. Faça uma limpeza em cada um de nós. De dentro para fora, de fora para dentro, uma limpeza geral. Tira de nós tudo aquilo que não é do Senhor. Tira de nós, Senhor, as mágoas, o ódio, o rancor. Tira de nós a falta de perdão. Tira de nós a soberba, o orgulho, a maldade, a corrupção. Tira de nós a dúvida. Tira de nós o pecado. Limpa-nos, Senhor. Deixa-nos nesta manhã de quinta-feira mais alvos do que a neve. Ajuda-nos a crescermos um pouco mais hoje na graça e no entendimento do Senhor. Fala conosco. Livra-nos da mentira. Esta é a minha oração. Mas eu não oro só por mim, eu oro por todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Eu quero dizer que esse trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada. E esse trabalho adverte todos os dias contra seitas, heresias, enganação, falsas igrejas. Por causa disso que eu ouso, é uma ousadia minha, né, dizer que esse trabalho é evangelístico.
E hoje, especialmente, eu quero agradecer o pessoal lá da chamada da meia-noite, porque eu vou usar aqui algumas coisas deles aqui, né? Hoje nós vamos falar da fuga da realidade. É um assunto que está aí tomando conta, né? Hoje eu abri o meu Facebook aqui para poder, né, iniciar a transmissão aqui. Está cheio de coisa aí desse assunto. Eu já falei, porque a gente procura saber o que está acontecendo, já para alertar os irmãos, né, e as irmãs. Mas hoje eu vou ser um pouco mais específico, porque de repente você está com esse tipo de coisa na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, quem sabe até no grupo de irmãos e irmãs. Fuga da realidade. Falar desses bonecos que são, ninguém está tirando o mérito disso, são obras de arte, né, esses bonecos. E a semelhança com os seres humanos chega a ser muitas vezes inquietante para nós. A gente não pode deixar de reconhecer como é bem feito, né? E também ninguém está aqui para criticar, para dizer que está errado. Quem, tendo dinheiro, compra um boneco desse. Isso é um problema de cada um. Eu, como outras tantas pessoas, discordo, né, de alguém investir tanto dinheiro em um boneco. Mas cada um. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. O problema, meu querido irmão e minha querida irmã, e a gente já vai usar a Bíblia aqui, calma. Eu tenho que explanar algumas coisas para você entender bem isso. Que eu não quero enfiar nada goela abaixo, entendeu? Eu tenho que explicar, trazer a orientação sobre o assunto e depois confirmar isso na Bíblia, para você não ser obrigado a concordar comigo, entende? Então, o problema, na verdade, não é a pessoa fantasiar que o seu boneco é o seu filho, contanto que a pessoa saiba que aquilo é apenas uma fantasia, é um faz de conta. Né? Eu, quando criança, brincava de médico, de um monte de coisa. Eu não era médico, mas eu brincava, fazia de conta. E a gente precisa entender que imaginar é uma dádiva que Deus nos deu. Só o ser humano consegue imaginar. Nenhum outro animal imagina. A gente pode imaginar uma realidade, presta atenção. Nós estamos no campo da fantasia. Fantasiar não é o problema, desde que você saiba que aquilo é uma fantasia.
A gente pode se divertir, rir, passar o tempo com uma fantasia, com uma realidade alternativa. Não tem problema nenhum. Desde que você tenha consciência de que tudo isso é um faz de conta. É o que as crianças fazem. Né? Vão brincar de casinha, nem sei se isso existe hoje. Né? Vão brincar de casinha, é um faz de conta. Tudo bem, vamos brincar. A gente faz de conta que aquilo é comidinha, faz de conta e vai fazendo de conta. Porque isso acontece não só com criança, mas com adulto, com a gente também, né? Quando a gente lê um livro, ou quando a gente está assistindo um bom filme, um filme envolvente, a gente, de certa forma, a gente vai sendo levado a um mundo da fantasia, a um mundo que não é real. E a gente, durante o tempo de leitura, durante o tempo de estar assistindo o filme, a gente está vivendo uma outra realidade. É um faz de conta. Quando você para, fica pensando, quem sabe, você pode estar fantasiando alguma coisa. Não tem problema. Por um breve tempo, você fica feliz com aquela fantasia, com aquela fuga, e aí, passado aquilo, você retoma a sua vida normal. Normal, a vida segue. Né? Segue o barco. Então, imaginação é coisa boa. Deus nos deu essa capacidade. Eu posso estar aqui, olha, estou em Campinas, São Paulo, e eu posso me imaginar numa montanha cheia de neve, frio, vento. Não é? Mas eu estou aqui, é a minha imaginação. E eu posso imaginar isso por alguns segundos, por alguns minutos. Mas quando eu paro de imaginar, eu estou aqui, estou aqui em Campinas, né? Você está me entendendo? Eu estou conseguindo fazer você entender? Isso é só imaginação. E na psicanálise existe mesmo o conceito da fuga da realidade, que nada mais é do que um mecanismo de defesa, né, para lidar com situações dolorosas ou até angustiantes. Isso serve para buscar o alívio do sofrimento emocional. E isso pode, em muitos casos, ser coisa saudável, né? A fuga da realidade, em geral, não resolve problema nenhum, apenas adia a solução do problema. Então, esses mecanismos de defesa, né, quando a pessoa está passando uma situação muito difícil de ser suportada por ela, isso faz parte do ser humano. O ser humano usa mecanismos de defesa para lidar com dificuldade. Então, a imaginação é uma delas. O faz de conta é uma delas. Porque a gente pode usar isso tudo como
um escape da dor, da ansiedade, da angústia. Isso não tem problema nenhum. O problema, querido irmão e querida irmã, é que isso começa a virar, está virando ou já virou delírio. As pessoas estão delirando. O mundo está tão doido, tão louco, sem controle. Não da parte de Deus, né? Obviamente que Deus sabe de tudo isso. O mundo está sem controle há muito tempo. Eu acho que está chegando no ápice da falta de controle. Porque as pessoas estão negando a realidade, vivendo a negação da realidade e exigindo que as outras pessoas participem com elas do auto-engano. É aí que está a doideira. Você entendeu? Porque quando eu conheço a realidade e eu nego, né? Eu, na verdade, fujo, escapo daquilo que, disso tudo que eu falei que é comum, do faz de conta, né? do imaginário. Eu saio do campo da diversão e entro no campo da rebeldia. Aí que começa o problema. Vamos abrir a Bíblia. Efésios. Espera aí, Orlênia, eu já vou ler já o que você escreveu aí. Espera só um pouquinho, pronto. A Orlênia escreve assim: eu tinha vontade de comprar um boneco desses, mas para levar no ônibus quando eu vou trabalhar... Ah! Ai, Orlênia. Então vamos lá. Efésios 4, 17 e 18. A gente vai começar a entender o que existe atrás disso. Porque lembra que eu falei aqui semana passada, não existe o acaso. Lembra? Falei tudo isso, né? Então vamos começar a entender. Quando a coisa começa a virar rebeldia. Efésios 4, 17 e 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, olha só falta estar escrito aqui, né? O que foi escrito há 2000 anos atrás está escrito exatamente o que está acontecendo. Só falta isso, né? Não andar mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Meu Deus, quando a gente lê isso aqui, a gente fala, mas parece que isso foi escrito há alguns dias atrás, quando começou esse negócio aí, né? Ontem eu vi um vídeo de uma moça no mercado, com um bebê no carrinho,
né, naquele coxinho ali que coloca os bebês, e ela entrando no caixa do preferencial. E aí alguém diz assim: olha, você não pode estar aqui, esse caixa é para pessoas acima de 60 anos e tal, ou mulheres, né, com bebê de colo, não é com bebê no colo. É outra. Aqui no Brasil tudo é na safadeza, né? Tudo. Não tem jeito. O povo é ignorante. Nós fazemos parte do povo. A pessoa tem um bebê que anda já normalmente. Para ela ir no caixa, ela pega o bebê no colo. Não é bebê de colo, no colo, é bebê de colo. É bebê que não anda ainda. Entendeu? Mas é a safadeza, né? É querer levar vantagem. Enfim. Paulo está dizendo aqui que as pessoas tiveram o seu e a moça queria passar com aquele bebê reborn ali, e a outra pessoa dizia assim: não, não pode passar aqui, isso aí não é criança. Olha, e a moça dizia: se você continuar desrespeitando a mim e ao meu bebê, eu vou chamar a polícia. Olha, como se a polícia não tivesse nada o que fazer, né? Isso aqui é o que está escrito aqui em Efésios 4, 17 e 18. Paulo está afirmando que as pessoas estão tendo o seu entendimento da realidade, da verdade, envolto em trevas, significando que não podem mais, e está difícil para as pessoas reconhecerem ou distinguirem a realidade da fantasia. Efésios 4,17, leiam novamente aí. Romanos capítulo 1, versículo do 20 ao 32 também fala sobre isso. Claro, Jaico, você, não sei, eu estou ligado à área, você não faz ideia do que tem de pessoas com problemas emocionais e psíquicos e quanta gente está sendo afastada do trabalho por causa disso. É a doença do momento. Problema emocional e psíquico. Né? Por quê? As pessoas, tem gente que já não reconhece, não diferencia a verdade da mentira, a fantasia, o lúdico da realidade, não consegue mais. E se você for ler Romanos 1, do 20 ao 32, que eu não peguei porque é longo, para a gente ler aqui no rádio, né? Você vai ver que está falando de uma atitude de rebeldia no final. E a gente não pode se esquecer, por causa disso que eu estou abordando este assunto, que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, João diz que Jesus deixa claro que a mentira vem de quem? Do próprio diabo. Está lá em João 8,44. Olha só, quando alguém vive como se um boneco inanimado fosse vivo, essa pessoa está negando uma realidade que é básica. Qualquer criança, ainda mais as crianças de hoje, sabem que é um boneco, que aquilo não tem vida, que é uma brincadeira, que é um faz de conta.
claro que aquele boneco parece muito com o ser humano, mas não é. Não é. É um boneco, é inanimado. Obrigado, Marília. A Marília está dizendo que o versículo 19 de Efésios, eu vou ler aqui, né? Os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez para cometerem toda sorte de impureza. Aí eu acho que ela está dizendo do versículo 19 de Romanos 1. Então Romanos 1, do 19 ao 32, né? As pessoas estão negando a verdade. E aí eu vou um pouco mais fundo agora. Vou um pouco mais fundo. A mesmíssima coisa ocorre quando alguém que nasceu com o sexo masculino nega esta realidade afirmando ser mulher. É a mesma coisa do bebê reborn. Aquilo é um boneco, você pode falar, é bem feito, é uma obra de arte, tamanha perfeição daquilo. É bonito, é bem feito, parece muito com um ser humano, ninguém pode negar isso. É bonito, claro que é. Para brincar, para fazer coisa, mas não é filho, não é ser humano, não tem vida. É um brinquedo de material sintético, sei lá eu que material que é esse. E é a mesma coisa quando alguém nasce mulher, sexo feminino, né? E afirma que é homem, por exemplo. Não, eu tenho corpo de mulher, mas eu sou homem. Não, você é mulher. Não, isso daí não é um bebê. Isso daí é um boneco. Você pode brincar, pode... Sabe, no faz de conta é uma coisa. Agora, isso se tornar... Sabe, a pessoa andar com isso e querer atendimento médico. Eu acho que para atender um bebê reborn tem que ser um médico reborn também. E eu estava lendo hoje que agora estão fazendo adultos reborn. Então o que está acontecendo? Porque o diabo tem as artimanhas dele. Não é que a pessoa está possuída, não é nada disso. Vamos entender as coisas, hein? Não vamos mudar o que está sendo dito aqui. Ninguém está dizendo que essas pessoas estão possuídas, mas elas estão, na verdade, o pensamento delas, a mente delas está envolta em trevas e elas não conseguem mais reconhecer a realidade. Por causa disso que Romanos fala de uma atitude de rebeldia. Por causa disso que João, né, escreve aquilo que Jesus falou, que a mentira vem do próprio diabo. Não, a gente não pode, viu? Elis, tá certo, Elis, ninguém pode aceitar isso. Ora, se a pessoa está com a mente dela envolta em trevas, isso é ela. Eu não vou fazer parte daquilo. Eu não vou promover esta mentira.
E não vou aceitar, eu, Mário, não estou dizendo que você deva fazer, eu estou dizendo de mim. Eu não vou aceitar, não aceito em nenhum caso, né, que exijam de mim que eu concorde com uma mente envolta em trevas. Eu não vou concordar que aquilo é bebê, que aquilo... Não, essa pessoa tem problema, mas é óbvio. É claro que hoje, não só no caso do bebê, mas também no caso de pessoas que se veem com outro sexo, a sociedade hoje passa a punir quem afirma o contrário de quem tem a mente em trevas. A sociedade, é isso que eu quero trazer para vocês. Esse mundo está tão doido, está tão louco, está tão pirado, que o certo passa a ser errado. Que o rabo é que tem que balançar o cachorro. Não é mais o cachorro que balança o rabo. E quando você nega, olha agora, quando você nega a mentira, qual o adjetivo que você recebe? Que nós recebemos? Você é intolerante. Nós somos taxados de intolerantes. Por quê? Porque eu não vou compactuar com um negócio que não é verdade. Ora, um bebê reborn é uma boneca ou um boneco. Não é um bebê. Não tem vida. Não tem sentimento. Ninguém tem prioridade porque está com um bebê reborn. Talvez tenha prioridade em tratamento mental, psíquico. Tratamento da psique. A prioridade deve ser essa. Porque o problema, na verdade, irmão, irmã, tá certo, eu vi isso daí. Parece até que uma juíza, Elis, deu sentença favorável a esse médico. A moça levou lá um bebê reborn no médico e queria que o médico atendesse o bebê. O médico mandou internar a dona do boneco. O médico está correto, parece que uma juíza, eu estava vendo, se eu não me engano, é esse caso. Ela deu parecer favorável ao médico. Porque parece... Gente, se a gente não tomar uma posição, não estou dizendo que você tem que sair, não é nada disso. Agressividade, nada disso que eu estou falando, hein? Eu estou dizendo que a verdade deve prevalecer. Porque o problema, na verdade, né, não está no bebê reborn. Bonecas sempre existiram. E, né, acho que em todas as culturas, ou em praticamente todas, existem bonecas. O problema está quando as pessoas começam a desapegar da verdade. Este é o problema, quando começam a acreditar que aquilo é um bebê, que a pessoa que está com aquilo é a mãe. Esse é o problema. Eu não quero transferir o problema para o boneco, não. O problema está nas pessoas.
E o problema muito maior, aí é que está o problema. Porque nós não vamos fazer nada, nós vamos ficar aqui reclamando da vida. O que não é correto, não é correto. Ora, mas então você vai morrer. Pois então eu vou morrer, porque eu não vou. Como é que eu vou aceitar uma mentira como coisa verdadeira? A nossa sociedade está à beira da ruína. A beira está caindo no buraco. Eu tinha antigamente uma ilustração que mostrava um grande buraco, né? E as pessoas vinham andando e iam caindo para dentro daquele buraco, se espatifando lá. É isso que está acontecendo com a sociedade hoje. É uma ruína total. Ruína. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que ouve esse tipo de coisa, vê e diz misericórdia. Né? Cada um diz o que quer. Eu só estou tentando abrir aqui para discussão, expor o que a Bíblia fala dessas loucuras. Né? João 8,32, por exemplo. O que fala? João 8. Hoje, olha só o entendimento que a gente tem hoje da Bíblia, que nem o João tinha quando ele escreveu isso. Né? Há 50 anos atrás, que não é nada em termos de tempo, a gente lia aqui, a verdade vos libertará, que está em João 8,32, né? É claro, é óbvio, ninguém está mudando o que está escrito. Eu estou ampliando as coisas. É claro que isso está dizendo no sentido primário do escrito, que é Jesus que liberta, é óbvio. Não estou mudando isso. Mas também é para a gente entender que a própria verdade ela deve ser mantida. E a própria verdade ela nos liberta, ela nos salva do auto-engano e das mentiras que vão espalhando ao nosso redor, no nosso caminho. Porque a vida é um caminho, né? E as mentiras vão sendo espalhadas. E tem gente que colhe para si essas mentiras. Então, quando a gente lê aqui, a verdade os libertará, mais uma vez, o texto no contexto está falando de Jesus, eu sei. Não estou mudando. Eu só estou dizendo que a gente amplia hoje. A pessoa que tem Jesus não vai entrar numa roubada dessa. Porque está liberto pela verdade, não está com a sua mente envolta em trevas. Eu vou lendo aqui porque eu vou pulando as coisas, né? O escrito é enorme, entendeu? E eu tenho tempo ali, já venceu praticamente. Então o único caminho para a gente ser livre, não entrar nessas coisas aí, nessas mentiras, porque isso é uma coisa demoníaca. É claro que é. Não é. Estou falando como pastor, não como
psicanalista, né? Mas é uma coisa demoníaca. É mentira, tudo que é mentira é demoníaco. E a verdade, que é Jesus, é o único caminho para a gente ser livre. Então hoje, irmãos queridos e irmãs amadas, a minha única oração para encerrar este culto, eu quero orar por mim, por você, pela minha família, pela sua. Eu quero orar pela verdade. E eu convido você para abrir no Salmo 139. Esta é a oração final do culto hoje, agradecendo a Deus e pedindo: Senhor, sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Só Deus pode sondar o nosso coração. Conheces o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê, Senhor, se no meu caminho há algo que te ofende, e continua, Senhor, dirigindo-me pelo caminho eterno. Esta é a minha oração por mim e por todos aqueles que estão e estarão conosco, no nome do Cristo Jesus. Amém.